Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O tema do nosso vídeo de hoje é: você participa ou assiste à missa? Existe uma grande diferença nisso. Você sabia? A missa, ela começa a missa não. O nosso ato de respeito começa ao entrar na igreja. Mas vamos primeiro fazer a leitura do Evangelho, que está em Lucas. Lucas 24, Bota aqui pra mim, versículos de 25 a 27. Peguem aí a sua Bíblia e me acompanhem. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Essa passagem aconteceu no dia de Páscoa. Os discípulos abandonaram a igreja, pois não acreditaram no testemunho das mulheres de que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus foi atrás das ovelhas perdidas e explicou a eles tudo o que tinha que acontecer com ele através das Escrituras. E muitas vezes nós não participamos da missa por não conhecermos tudo o que acontece na missa, apenas assistimos porque não sabemos o que realmente acontece na missa. Como participar dela. E a gente já começa ao entrar na igreja. E A como igreja devemos nos comportar ao entrar da igreja? é a casa de Deus. Onde tem o sacrário, onde está Jesus Eucarístico. Então, ao chegar na igreja, temos que cumprimentar a Deus com respeito, fazendo a genuflexão, colocando o joelho no chão e fazendo o sinal da cruz. Depois nos dirigimos para o nosso banco, onde vamos sentar. Mas antes de nos dirigirmos ao banco, nós sempre estamos de frente para o altar. Nós temos que fazer uma reverência para o altar, porque o altar é o centro da missa. Agora, aqueles que não podem fazer a genuflexão, quando chegarem na igreja, façam uma reverência profunda e tracem o sinal da cruz. Depois, quando você sentar no seu banco, se ajoelhe quem puder ou fique sentado e faça a sua oração. Por isso que a igreja precisa estar em silêncio, para que tenha esse momento íntimo com Deus. A missa começa com a procissão de entrada. Isso, conforme acontecia no Antigo Testamento, onde o povo ia atrás da Arca da Aliança. Jesus é representado pelo padre na missa. Por isso, ele vai em procissão até o altar e beija o altar, que é a cruz de Cristo. Depois, o sacerdote faz o sinal da cruz, Invocando a a Santíssima Santíssima Trindade. Trindade sobre todos nós. Nós temos que acompanhar o sacerdote traçando o sinal da cruz. Após vem o ato penitencial, aonde a igreja nos chama a nos recolher e meditar os nossos pecados veniais e se arrepender de ter praticado e pedir a Deus o perdão. No ato penitencial nós estamos pedindo a Deus o perdão. Lembre-se que só Deus perdoa os pecados. Nós não somos perdoados no ato penitencial. Estamos nos preparando para sermos perdoados de acordo com o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. E após o pedido de perdão, nós fazemos a oração do Glória, que pode ser rezado ou cantado. Mas nunca pode mudar a letra. Muda-se a melodia, a letra nunca. Alterar, nunca. Mas existem dias próprios para o Glória, que são os domingos e dias de festa. Solenidades, festas.
e também é omitido no Advento e na Páscoa. Então, nessas épocas não se reza, não se canta o glória. Glória. Né? E depois do glória temos a oração da coleta. O padre fala, oremos, e fica um tempo em silêncio, porque é nesse momento que nós oferecemos a Deus os nossos sacrifícios, os nossos pedidos, e Deus coleta tudo que está no nosso coração para participarmos bem da Santa Missa. E fazemos aí também um gesto, né? Quando está terminando, que o padre fala, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nós fazemos uma reverência ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da oração da coleta, começa a primeira missa, a primeira mesa, porque a missa é dividida em duas mesas. A mesa Da palavra e a mesa da Eucaristia. Sim, e na mesa da palavra nós temos a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura quando é domingo e o evangelho. E existe algumas ligações, não existe, Evandro? Sim, a primeira leitura sempre tem ligação com o evangelho. Porque o evangelho, o Antigo Testamento nos anuncia Cristo. E o Novo Testamento, o evangelho, nos revela o Antigo Testamento. Então, sempre tem ligação da primeira leitura com o Evangelho. A primeira leitura pode ser do Antigo Testamento ou do Novo. Agora, a segunda leitura é sempre do Novo Testamento. Não significa que a segunda leitura tem que ser em ligação com o Evangelho, a primeira leitura, mas sempre o padre usa para se completar aquilo que a liturgia nos propõe a refletir naquele domingo. A segunda leitura, às vezes, é uma leitura constante de algum livro? Pode ter sequência ou não. E o salmo, Evandro? O salmo pode ser o salmo da Bíblia, ou um salmo que é o salmo responsorial. Pode ser tirado de um dos livros dos profetas, porque são salmos de meditação. Né? Então nós podemos retirar um salmo responsorial, não é só aqueles salmos que já estão no livro dos salmos, né? Também é a palavra de Deus, porque Sim. é tirado de outras passagens. Sim. E após a proclamação do Evangelho, um detalhe, quando nós formos à missa, estiver sendo feitas as leituras no ambão, se você estiver posicionado e não estiver de frente para o ambão, vire o seu corpo na posição que você fique direcionado para o ambão. Porque é Deus que fala através da sua palavra. Então, sempre vire, né, o seu corpo para que você possa olhar diretamente para onde está sendo proclamada a palavra. Por que na missa nós não levamos a Bíblia? Porque Jesus, ele anunciou o Evangelho, que foi ensinado pelo Pai. Ele não leu. Então, o padre proclama o Evangelho como Cristo proclamou. Assim como o povo escutou Jesus, nós também escutamos. Por isso que nós não lemos. Nós estamos ali para escutar a palavra, nos alimentar da palavra de Deus. Tem até aqui uma diferença no Deus Conosco, que você falando aí, eu prestei atenção. Quando são as leituras que são feitas por pessoas leigas, leitura do livro, está se lendo. Mas quando vai ser o Evangelho, é anúncio do Evangelho. Proclamação do Evangelho. Mas assim, é justamente com o que você fala. É Jesus ali anunciando, proclamando o Evangelho. E o Evangelho ele pode ser feito pelo diácono e pelo padre. Nunca por um leigo. E a reflexão, Evandro? A homilia também pode ser feita pelo diácono, que é o principal para fazer a homilia, ou o sacerdote. Também nunca por um leigo. Mas só se for na celebração da palavra, o celebração da palavra na missa. Aí o ministro da palavra faz a reflexão sobre a liturgia. Espero que até aí todos estejam acompanhando.
Fora que tem os momentos onde nós ficamos de pé, os momentos sentados e os momentos ajoelhados. Momento de pé é que você está demonstrando atenção, respeito a tudo que está acontecendo. Quando você se senta, é o momento onde você está prestando atenção, refletindo aquilo que está sendo dito. Então, tudo tem um sentido dentro da Santa Missa. Depois da homilia ou reflexão, tem a profissão de fé, que é o credo, que pode ser o credo comum ou o credo niceno-constantinopolitano. O credo é a oração de profissão de fé dos apóstolos. Vem dos apóstolos a nossa fé na Santíssima Trindade. Só que durante os séculos houve heresias dentro da igreja. E após a igreja parar de ser perseguida pelo Império Romano, que ela pôde se reunir publicamente, uns diziam que Jesus não era Deus, era só homem. Então, houve-se um concílio para se dizer que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Outros diziam que o Espírito Santo não era Deus. Então, houve um outro concílio para colocar no credo que o Espírito Santo é Deus. Por isso que tem essa diferença. Um vem dos apóstolos e o outro vem do magistério da igreja, que tem o mesmo sentido, só esclarecendo a profissão de fé que os apóstolos fizeram, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e que o Espírito Santo é Deus. Depois da profissão de fé, temos a prece da comunidade. Né? E aí termina a mesa da palavra e começa a mesa eucarística, que começa com o ofertório. Sim. O que é o ofertório? É o sacerdote oferecer a Deus os frutos da terra. Como os levitas faziam. O pão, que vem do trigo, e o vinho, que vem da uva. Após o sacerdote fazer a oração de oferta a Deus, ele vai purificar as suas mãos, não por estar suja pelas coisas do homem, e sim pelas coisas espirituais, pelos seus pecados, para que ele possa se purificar e pegar Jesus, o corpo de Cristo, com as mãos purificadas na hora da elevação após a consagração. É tanto que ele fala: receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então ali é o momento da oferta dos frutos da terra, que virão a se transformar no corpo e o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso, nós temos a oração eucarística. Existem vários tipos de oração eucarística. Sim, em cada uma delas tem um momento certo da consagração. Então, depois do santo, a oração eucarística, que vai ser recitada pelo padre, ela tem o seu momento de consagração. E quando o padre for consagrar, nós temos que ficar de joelhos para adorar a Deus. Católico só adora a Deus em Jesus Cristo Eucarístico, ou na missa ou no Santíssimo. Fora isso, católico não participa de nenhum culto de adoração, pois é idolatria. Então, quando o padre consagra, nós temos que estar de joelho para adorar a Deus. Quem não pode se ajoelhar, fica de pé e faz uma reverência para o Santíssimo. Nunca fique sentado, a não ser que você seja doente, não pode ficar de pé. Ficar sentado é ofender a Deus, é desonrar a Deus. Nunca sentem, tá? Se não pode se ajoelhar, fica de pé. Ou se for doente, não é pecado. Mas nunca siga a orientação de quem não é católico sentando na missa. Nós adoramos a Deus quando o sacerdote ergue o corpo e depois o sangue de Cristo. O sacerdote, ele adora a Deus após ele erguer o corpo e o sangue de Cristo. Ele se ajoelha atrás do altar para adorar a Deus. Só o sacerdote fica de pé na missa. Tanto o diácono quanto os leigos se ajoelham. E após a consagração, nós rezamos em seguida ao Pai Nosso.
que não tem um amém, porque a oração continua até A a oração da paz de paz. Cristo. Um detalhe, Até a oração da paz. na oração eucarística, nós rezamos pela igreja triunfante, pela igreja padecente, que é o purgatório, e pela igreja militante, que somos nós. Nós só rezamos pelos vivos, nós não rezamos pelos mortos, tá? Os santos estão no céu, estão vivos, as almas que morreram santas, mas têm que pagar as penas pelos pecados confessados, estão no purgatório, se purificando, e nós, da igreja militante, estamos pedindo a Deus força para também continuarmos santos, para na hora da morte termos o direito de alcançar o reino de Deus. Eu esqueci de falar, Evandro, que dentro da oração eucarística, quando se faz menção à Virgem Maria, Nós também fazemos uma reverência com a cabeça. Isso. Não é uma reverência profunda, é só com a cabeça, mas não podemos deixar de fazer. Porque ela é a nova arca da aliança, né? Ela carregou Jesus, o Filho de Deus, no seu ventre. E eu falei, né, que o amém é só após a oração pela paz. Porque depois é que vem, né, se o padre assim quiser, a paz. Ele fala para que as pessoas... Assembleia dê a paz de Cristo. E o Papa Francisco nos ensinou que devemos cumprimentar com a paz de Cristo apenas quem está na direita e quem está na esquerda, porque a missa é toda cristocêntrica. Nós temos que estar o tempo todo olhando para o altar. Então, logo após a paz de Cristo, começa o Cordeiro. Então, nós temos que estar participando do altar, recitando o Cordeiro de Deus. E existem até alguns padres que hoje em dia omitem a questão das pessoas se confraternizarem entre si. Ele deseja a paz de Cristo a todos e já começa com o Cordeiro. Para que ninguém se disperse. E aí vem o Cordeiro de Deus, que pode ser cantado ou rezado também. E aí, novamente, Jesus é levantado, onde o padre fala. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Que são as palavras de São João Batista. E nós respondemos como o centurião romano. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. E aí sim, vem o perdão dos pecados, né, Evandro? Sim. Porque nós entramos na fila da comunhão, vamos até o ministro da Eucaristia, ou ao diácono, ao padre, para receber Jesus Eucarístico. Entre nessa fila, compenetrado, em oração, pensando naquele que você vai receber. Não fique prestando atenção em quem está ali, quem não está, a fila que você está indo. Não se perca nesses pensamentos. Eu vou comungar com essa pessoa porque eu não quero receber das mãos, Jesus das mãos daquele. Não, meu irmão, não perca tempo com isso. Vá logo receber Jesus. E temos também todo um cuidado, um rito para receber Jesus. Sim, nós podemos receber na boca, sendo em pé ou de joelho, ou na mão. Quem for receber na mão tem que fazer um altar com as mãos, conforme nos ensinou um doutor da igreja, São Cirilo, do século IV, aonde o sacerdote deita o corpo de Cristo na nossa mão esquerda, mas antes dele deitar o corpo de Cristo, quando ele ergue o corpo de Cristo, nós temos que fazer uma reverência e dizer amém. Ele deita o corpo de Cristo e nós comungamos. Ao comungarmos o corpo de Cristo, é que os nossos pecados veniais são perdoados. Só um detalhe. Após o padre dizer, eis o Cordeiro de Deus, em que momento nós sentamos? Quando o padre comunga. O padre comungou, nós podemos sentar ou permanecer de pé até a distribuição da Eucaristia. E para complementar, né, que esse é o momento onde nós recebemos o perdão,
está aqui no Catecismo da Igreja Católica, número 1416. A Santa Comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhes os pecados veniais e o preserva dos pecados graves, por serem reforçados os laços de caridade entre o comungante e Cristo. A recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. Então, é Jesus Eucarístico que nos fortalece para evitar que nós caímos na tentação cometendo o pecado mortal. A Eucaristia permanece conosco até cometermos um pecado mortal ou a próxima missa de preceito. E para você que não pode comungar, você é que não está querendo comungar, porque a Igreja nos dá todas as possibilidades de voltar a ter comunhão com Cristo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ter obediência à Santa Igreja nos faz livres, nos faz aptos a comungar, a ter essa comunhão com Cristo e nos leva ao céu, à santidade. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda se encontra nesse estado de não poder comungar, você vai fazer a sua comunhão espiritual. Mas eu te aconselho, busque rapidamente estar novamente em condições de receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Procure o sacerdote. Eu nunca encontrei um caso em que a igreja falasse: esse não pode comungar. A igreja é mãe. Não tem solução, né? A igreja dá solução para tudo. Nós é que não queremos ter comunhão com Cristo, renunciando ao pecado. Procure o seu sacerdote ou um outro sacerdote que possa te orientar a como estar em comunhão com Cristo em sua igreja. Depois da comunhão, nós ouvimos o padre rezar novamente o oremos. É o oremos final, agradecendo a Deus, fazendo uma oração de agradecimento a Deus por termos estado ali, né, pelo momento divino que participamos. Depois tem a bênção final, onde também nós fazemos a reverência e traçamos o sinal da cruz conforme o padre abençoa a Assembleia. E a missa, gente, não é um teatro, não é uma recordação, ela é uma representatividade, né, Wander? A missa é o Calvário, tá? Não é renovação, é presentificação. Tá? É o mesmo sacrifício, só existe uma missa. Nós só vamos uma missa em toda a nossa vida, porque é a mesma. Não importa onde está acontecendo, é a mesma Santa Missa. É o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo para agradar ao Pai. Por isso a igreja tem uma liturgia sagrada, onde todos nós temos que participar dessa liturgia, respeitando todos os ritos que o Espírito Santo inspirou ao magistério da Igreja Católica. A liturgia pode ter sido modificada durante os anos. Afinal de contas, já tem 2000 anos de missa. Então, houve algumas adaptações, algumas correções, algumas mudanças, mas a essência da missa é inabalável, é imutável, porque é Jesus, é o seu Calvário. Porque a missa, ela é um banquete, sim, mas ela é um sacrifício. Então, a gente termina o vídeo de hoje dizendo a você: nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.